A cada ano, no mundo, são produzidos mais de 4,5 bilhões de quilates de diamantes, quase todos eles artificiais. Mas você sabia que esses cristais são criados a partir de carbono comum, o mesmo encontrado na ponta de um lápis? E que, para o seu crescimento, é aplicada uma pressão 55 mil vezes maior que a atmosférica. Este vídeo mostrará como a humanidade aprendeu a superar a natureza. E por que esses diamantes já estão sendo usados nos rovers da NASA em Marte. E no final, um segredo que mudará sua percepção sobre o futuro da energia. O segredo está em entender que o diamante é simplesmente carbono, mas organizado na estrutura cristalina mais perfeita do universo. Cada átomo de carbono está ligado a 4 átomos vizinhos por fortes ligações covalentes, formando uma rede tridimensional de incrível resistência. Essa ordem geométrica perfeita é o que torna o diamante o material natural mais duro da Terra, 10 na escala Mohs. Os diamantes artificiais industriais são fabricados por 2 métodos principais, cada um tentando replicar as condições naturais de sua formação. O primeiro método é a alta pressão e alta temperatura, ou High Pressure High Temperature. O segundo é a deposição química de vapor, ou Chemical Vapor Deposition. Ambos os processos são verdadeiras maravilhas da engenharia. O primeiro método imita as condições das profundezas da Terra. Prensas especiais criam uma pressão de até 5,5 gigapascals. Isso é 55 mil vezes maior que a pressão atmosférica, ou o equivalente ao peso de 550 toneladas por centímetro quadrado. Ao mesmo tempo, a temperatura sobe para 1.500 graus Celsius, mais quente que o cobre derretido. O processo começa com uma preparação cuidadosa. Grafite da mais alta pureza, especificamente 99,9%, é moído até um tamanho de partícula de 50 a 100 micrômetros. Um catalisador metálico, geralmente níquel, ferro ou cobalto, é adicionado para ajudar na transformação. A mistura é colocada em uma cápsula especial de materiais refratários capazes de suportar condições extremas. A cápsula é instalada em uma prensa do tipo cúbico, uma máquina do tamanho de uma pequena sala, pesando mais de 200 toneladas. 6 pistões comprimem simultaneamente a cápsula de todos os lados, criando uma pressão isostática. A temperatura aumenta gradualmente, pois um aquecimento muito rápido pode destruir o equipamento. Ao atingir os parâmetros críticos, um milagre acontece. Os átomos de carbono começam a se reorganizar da estrutura de grafite para a de diamante. O catalisador metálico atua como um solvente. O grafite se dissolve nele em alta temperatura e depois se cristaliza na forma de diamante ao resfriar. Todo o processo leva de 10 a 40 horas, dependendo do tamanho dos cristais. O segundo método funciona com um princípio diferente, mais parecido com o orvalho em um vidro. Em uma câmara de vácuo, é criado um plasma a partir de uma mistura gasosa de metano e hidrogênio, a uma temperatura de 800 a 1000 graus Celsius. Sob a ação de radiação de micro-ondas, com potência de 5 ou 20 kW, as moléculas de gás se decompõem em átomos individuais. Os átomos de carbono se depositam em um substrato. Pode ser uma placa de silício ou uma semente de diamante, sobre a qual os átomos começam a se alinhar em uma rede cristalina. A velocidade de crescimento é de aproximadamente 1 a 10 micrômetros por hora.
Para obter um cristal com 1 milímetro de espessura, são necessárias de 100 a 1000 horas de trabalho contínuo. O controle de qualidade em ambos os processos é extremamente importante. Mesmo impurezas microscópicas podem arruinar todo o cristal. O nitrogênio torna os diamantes amarelos, o boro, azuis ou cinzas. Para fins industriais, é necessária a máxima pureza. Por isso, a atmosfera nas câmaras é controlada com uma precisão de partes por milhão. Os tamanhos dos diamantes industriais variam de nanômetros a centímetros. Os menores, pó de diamante com tamanho de partícula de até 10 micrômetros, são usados para polir óticas e eletrônicos. Cristais médios de 100 ou 500 micrômetros são usados em ferramentas abrasivas. Grandes monocristais, com mais de 5 milímetros, se tornam pastilhas de corte para tornos. As estatísticas de produção são impressionantes. Anualmente, no mundo, são fabricados mais de 4,5 bilhões de quilates de diamantes artificiais. Isso é 30 vezes mais do que a extração de diamantes naturais. A China lidera com uma participação de 60% da produção mundial, seguida pelos EUA. Uma única fábrica moderna pode produzir até 200 milhões de quilates por ano. É interessante notar que o custo de um diamante artificial é de apenas 2 ou 5 euros por quilate, enquanto um natural custa de 50 a 15 mil euros, dependendo da qualidade. Ao mesmo tempo, as propriedades físicas são idênticas. Os diamantes artificiais muitas vezes superam os naturais em pureza e uniformidade da estrutura. A aplicação dos diamantes industriais é extremamente ampla. 80% vai para a fabricação de materiais abrasivos, discos de diamante, pastas, pós. As ferramentas de corte de diamante permitem usinar os materiais mais duros com uma precisão de 1/10 de micrômetro. Na eletrônica, os substratos de diamante dissipam o calor 5 vezes mais eficientemente que o cobre. Os diamantes são especialmente valiosos na indústria espacial. Sua resistência à radiação e a temperaturas extremas os torna indispensáveis para a eletrônica de satélites. A NASA usa sensores de diamante nos rovers de Marte, pois eles são capazes de operar em temperaturas de menos 200 a mais 500 graus Celsius. A indústria médica também utiliza ativamente os diamantes artificiais. Os bisturis de diamante são 100 vezes mais afiados que os de aço e não perdem o fio após milhares de operações. O revestimento de diamante em instrumentos cirúrgicos previne infecções e acelera a cicatrização de feridas. O futuro dos diamantes artificiais é ainda mais emocionante. Os cientistas estão trabalhando na criação de microchips de diamante que funcionarão 10 vezes mais rápido que os de silício. As baterias de diamante podem armazenar energia por milhares de anos, e as janelas de diamante das naves espaciais resistirão a impactos de micrometeoritos. A tecnologia está em constante aprimoramento. Novos métodos permitem cultivar cristais com cerca de 10 centímetros de tamanho, e o tempo de produção está diminuindo graças a um melhor controle dos processos. A velocidade de crescimento de certos diamantes aumentou 5 vezes nos últimos 10 anos. Assim, o carbono comum, o mesmo elemento do grafite de um lápis, se transforma no material mais duro da Terra. Os diamantes artificiais provam que o gênio humano é capaz não apenas de copiar a natureza, mas também de superá-la, criando a perfeição onde ela é mais necessária. Imagine uma usina, onde montanhas de sucata não são lixo, mas o futuro. A cada ano, a humanidade recicla mais de 1,5 bilhão de toneladas de aço.
E é aqui que essa ruína fria ganha uma segunda vida. Guindastes gigantes com ímãs levantam toneladas de metal enferrujado no ar, como se fossem brinquedos de criança. E a seguir, o mais impressionante. 3 eletrodos de grafite criam um relâmpago de 3.000 graus que transforma esses destroços em um rio fervente de aço. Isso não é apenas produção, é a alquimia espetacular da indústria moderna. E agora você verá como nasce um verdadeiro gigante de metal. Em um enorme pátio a céu aberto, que se estende por hectares, jazem montanhas de sucata. É um cemitério de navios velhos, vagões de trem cortados, vigas de construção e equipamentos industriais. Sobre essas colinas de metal pairam guindastes pontes gigantes. Em vez de um gancho, eles têm um enorme eletroimã, parecido com um disco voador. Com um zumbido, ele desce sobre uma pilha de sucata e, com um rangido metálico, toneladas de aço grudam nele. O guindaste carrega essa colheita e a despeja em uma enorme cesta de aço, chamada de cesta de carregamento. O processo parece uma criança gigante brincando na caixa de areia. Só que em vez de areia e pazinha, é metal enferrujado e um ímã de várias toneladas. Quando a cesta está cheia, ela começa sua jornada para o coração da fundição. E o coração da usina é o forno elétrico a arco. Um caldeirão gigantesco, do tamanho de uma pequena piscina, revestido por dentro com uma espessa camada de tijolos refratários. Acima dele, pairam 3 colunas maciças de grafite, grossas como troncos de árvores centenárias. São os eletrodos. O guindaste leva a cesta de carregamento até o forno. Seu fundo se abre e, com um estrondo ensurdecedor de uma avalanche de metal, toneladas de sucata fria caem lá dentro. O chão treme com o impacto. Em seguida, uma tampa maciça fecha o forno. Os 3 eletrodos gigantes descem lentamente até ficarem a poucos centímetros da superfície do metal. E nesse momento, o operador aplica a tensão. Entre as pontas dos eletrodos e o metal, um arco elétrico se acende. Não é uma faísca, é um relâmpago contínuo e ofuscante, que golpeia com uma força incrível. A usina se enche de um rugido profundo e ensurdecedor, semelhante ao de um avião a jato decolando. A luz do arco é tão brilhante que é impossível olhar sem óculos de proteção especiais. A temperatura na zona do arco sobe instantaneamente para 3.000 graus Celsius. O aço, mesmo o mais grosso, não tem chance. Ele começa a derreter, escorrendo em riachos como a cera de uma vela. Em 1 ou 2 horas, toda aquela montanha de sucata fria se transforma em um lago fervente e ofuscante de metal líquido. Nesse momento, aditivos especiais são adicionados ao metal derretido. Elementos de liga, como manganês, cromo, molibdênio. É como um chefe de cozinha adicionando especiarias a um prato para obter o sabor ideal, ou seja, a resistência e a plasticidade ideais do aço para nossa âncora. Enquanto o metal derrete, em outra parte da usina, um trabalho não menos importante e meticuloso está acontecendo: a criação do molde. Não se pode simplesmente despejar 100 toneladas de aço em qualquer coisa. O molde para uma âncora é, por si só, uma enorme estrutura de engenharia. É feito de uma areia especial, misturada com resinas aglutinantes. Primeiro, cria-se um modelo preciso de madeira ou isopor da âncora em tamanho real. Em seguida, este modelo é coberto com areia em enormes caixas de metal, chamadas de caixas de moldagem. A areia é cuidadosamente compactada e as resinas endurecem, transformando-a em uma casca forte como pedra. O molde é feito em 2 metades,
para que o modelo possa ser removido depois. Dentro desses blocos de areia, é criado um complexo sistema de canais, o sistema de alimentação. São os vasos sanguíneos, pelos quais o metal derretido fluirá para a cavidade, bem como canais para a saída de gases, para que não se formem bolhas no interior. Quando ambas as metades do molde estão prontas, elas são unidas, presas e enterradas em um poço de areia profundo no chão da usina. Isso é feito para que a pressão colossal do metal líquido não rompa o molde. Incrivelmente interessante, não acha? E então chega o clímax. Um guindaste enorme se aproxima do forno elétrico a arco. O forno se inclina e, através de uma calha especial, um rio ofuscante de aço líquido é derramado com um rugido em uma panela gigante, chamada de panela de vazamento. A panela, também revestida por dentro com tijolos refratários, sobe lentamente no ar e flutua sobre a usina, irradiando tanto calor que o ar ao seu redor treme. Ela se aproxima do local onde nosso molde está escondido no chão. Um fundidor, vestindo um traje prateado à prova de fogo, semelhante a um traje espacial, abre a válvula no fundo da panela. E de lá, um fluxo poderoso e branco-dourado de metal jorra para baixo. É como se alguém estivesse derramando um rio de sol. Com um chiado ensurdecedor e fontes de faíscas, o metal preenche o sistema de alimentação e começa a se espalhar pela cavidade dentro do molde. Este processo dura muitos minutos, até que toda a cavidade de 100 toneladas esteja completamente preenchida. Agora começa a etapa mais longa e tranquila, o resfriamento. A enorme massa de metal, escondida sob o solo, esfriará não por horas nem dias, mas por semanas. É um processo lento e controlado. Um resfriamento muito rápido criaria tensões internas no metal, o que o tornaria quebradiço. Durante várias semanas, o chão da usina sobre o molde permanece quente. E então, quando finalmente tudo esfriou, chega o momento do nascimento. Os guindastes levantam do poço um enorme bloco preto de areia e metal solidificados. Os trabalhadores, com marteletes e marretas, começam a quebrar o molde de areia. Com um estrondo e nuvens de poeira, pedaços da rocha de areia se desprendem, e debaixo deles, nossa âncora começa a aparecer gradualmente. Ela ainda não está bonita? Está preta, coberta por uma camada de carepa, e restos de metal do sistema de alimentação se projetam em todas as direções. Sua superfície é áspera como uma lixa. Começa o acabamento final. Os trabalhadores, usando cortadores de plasma que emitem jatos de fogo ofuscantes, cortam todo o excesso. Em seguida, com enormes esmerilhadeiras, das quais voam feixes de faíscas, eles limpam e alisam a superfície. Cada centímetro da âncora é verificado com ultrassom para garantir a ausência de fissuras internas. E somente após esta longa, quente e barulhenta jornada, nasce um titã de metal perfeito, liso e incrivelmente forte. Ele é carregado em uma plataforma especial de múltiplas rodas e sai lentamente pelos portões da fábrica, pronto para iniciar seu serviço no fundo do oceano,
segurando silenciosamente uma das maiores criações das mãos humanas. Para transportar tal produto até o porto, utiliza-se um transporte especial que parece algo de um filme de ficção científica. É uma plataforma modular autopropulsada. Ela se apoia em dezenas, às vezes mais de 100, rodas pequenas, mas extremamente resistentes, cada uma capaz de girar e se elevar independentemente. Parece uma centopeia metálica gigante. Com o auxílio da hidráulica, esta plataforma pode se posicionar sob a âncora, elevar-se um pouco, tirando-a do chão, e lentamente, na velocidade de um pedestre, levá-la até o porto mais próximo capaz de receber tal carga. Este movimento é uma operação especial completa. A rota é calculada com antecedência, a resistência de cada ponte é verificada e, às vezes, o tráfego nas estradas é bloqueado. Esta procissão lenta, acompanhada por luzes piscantes e especialistas técnicos, é um espetáculo por si só.